Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Seja muito bem-vindo a este canal. Mais uma semana que estou aqui compartilhando com você uma palavra, meditando, e essa semana eu quero falar sobre Jonas, sobre as consequências da desobediência dele, sobre o que aconteceu com a sua vida. Por ele ter tomado uma rota diferente daquela que o Senhor havia proposto a ele. Então quero te convidar a ficar comigo até o final e vamos meditar na palavra. Amém? No livro de Jonas, no capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Deus mandou Jonas ir até Nínive e falar sobre os pecados daquele povo. Deus queria trazer um julgamento sobre aquela cidade, queria trazer uma palavra sobre eles. Mas Jonas achou que não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo, não concordou com aquilo que Deus estava lhe pedindo para fazer e tomou uma rota contrária. A palavra fala que ele desceu até Jope, ou seja, sua vida começou a descer. Depois ele subiu num navio para a rota contrária que Deus lhe havia mandado e desceu para um porão. Após um tempo em que veio uma tempestade, creio que você conhece essa história, essa passagem, foi atirado ao mar. Então a palavra fala que um grande peixe o tomou, o engoliu, e ele foi para as profundezas do mar, ou seja, sua vida desceu. A desobediência, ela nos leva a quedas, nos leva a cair. Quando decidimos sair da vontade de Deus, a nossa vida ela sofre consequências dessa mudança de rota. Nós podemos não concordar às vezes aparentemente com aquilo que Deus está nos pedindo para fazer, mas nós não conhecemos o propósito logo ali adiante. Deus queria salvar aquela cidade, mas Jonas não achava justo aquela cidade ser salva por causa da maldade que havia ali. Realmente era uma cidade em que havia muito pecado e muita maldade nela. Mas o Senhor queria levar uma palavra até ela. Então Jonas foi parar no ventre daquele grande peixe, e ali a palavra fala que ele se arrependeu de ter tomado a rota contrária. Então, o que sobe primeiro foi a sua oração. A palavra diz que então ele orou ao Senhor e a sua oração subiu. Isso quer dizer que você pode estar num momento muito difícil e de queda na sua vida. Mas se você verdadeiramente orar ao Senhor, se você se arrepender da rota errada que tomou e orar ao Senhor, a sua oração, ela vai subir ao Pai e Ele vai ouvir. Então se disponha, ainda que você tenha tomado rumos diferentes, eu quero te dizer que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, e Ele ouve a tua oração, Ele conhece o teu coração, e se você verdadeiramente se arrependeu e quer voltar à rota, Ele é um Deus maravilhoso, Ele restaura a nossa vida. Naquele momento, Jonas, ele foi levado por esse grande peixe, e ele foi colocado na praia, foi cuspido ali na praia. Ele foi a essa cidade e uma simples palavra que ele liberou da parte do Senhor, houve uma conversão naquela cidade, as pessoas se arrependeram do caminho mau que haviam tomado, das suas maldades e do pecado que havia ali. Então houve uma conversão, aquela cidade, ela se converteu ao Senhor. Então o Senhor restaurou o propósito de Jonas. Ele conseguiu cumprir, embora não da maneira com que o Senhor queria que fosse, mas ele cumpriu o propósito, que era ir até aquela cidade, era pregar a palavra, pregar a misericórdia do Senhor, que se não se arrependesse haveria o juízo de Deus. E aquele povo se arrependeu. Então eu quero te dizer
que se você verdadeiramente se arrepender, se você disser, Senhor, eu me arrependo de ter tomado um caminho oposto ao que o Senhor queria, eu quero voltar. Entenda, quando nós nos arrependemos assim, o Senhor, Ele restaura a nossa vida, Ele ouve a nossa oração. Mas sabemos que há uma consequência da nossa desobediência. A palavra diz que tudo que o homem semear, disso ele vai colher. Então, se nós semeamos desobediência, nós vamos colher de alguma forma o fruto dessa desobediência. Pode ser que esta restauração, ela não seja de uma hora para outra como você imagina. Haja um tempo para que você retome o caminho de onde você parou. Mas o importante é que você volte, o importante é que você retome. Certa vez uma pessoa falou, estava nos contando que ela estava indo a São Paulo. E ela estava indo de carro. Num determinado momento, ela tomou uma direção oposta. Ela entrou numa rota que não era que levaria ao seu destino. Ela andou 200 quilômetros naquela rota. Então ela percebeu que ela estava indo para o caminho errado. Ela voltou, ela fez a conversão e ela voltou novamente e tomou a direção certa. Ela chegou ao seu destino, mas não no tempo que ela havia determinado. O tempo que ela perdeu naquele caminho oposto, ela não recuperou mais, mas ela conseguiu chegar ao seu destino, ela conseguiu chegar ao seu propósito. E assim é na nossa vida. Se nós realmente queremos chegar no nosso destino, no nosso propósito, o Senhor nos levará. Basta nós abrirmos o nosso coração e dizer, Senhor, eu tomei uma direção errada. Eu não ouvi, eu não segui a direção que o Senhor havia me dado. Mas eu me arrependo, eu quero voltar. Restaura, Senhor. Novamente me dá a direção para que eu possa voltar ao caminho correto. E eu tenho certeza que o Senhor te conduzirá. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitos homens de Deus, homens que são referência na palavra de Deus, eles erraram, eles pecaram, eles caíram num determinado momento, mas o que traz como referência para nós é que eles não ficaram prostrados. Eles se levantaram, eles reconheceram e eles novamente voltaram à presença do Senhor. Isso é o mais importante na nossa vida. Mesmo que você tenha tropeçado, ou assim como Jonas, na sua vida foi descendo, foi caindo. Mas o Senhor é quem estende a sua mão para nós e nos levanta. Ele ouve o teu clamor nesse dia. Amém, queridos? Por isso eu quero deixar essa palavra de esperança para você e dizer, você tem sim que cumprir o teu propósito e o teu destino. O Senhor está te chamando nesse tempo. Amém? Você nasceu para um destino, você nasceu para um propósito. Deus te criou por algo lindo que Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. Porque Jonas, através da vida dele, uma cidade toda foi tocada. Então, queridos, há muitas pessoas esperando ser tocada por você. Volte para o caminho, volte para a presença e o Senhor irá te conduzir pela mão amorosa dele. Amém? Quero deixar essa palavra com você e quero orar nessa hora. Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Somos humanos e muitas vezes falhamos e pegamos rotas erradas, Pai. Nessa hora, Deus, nós queremos clamar a Ti, Pai. Que o nosso clamor suba, Senhor, aos Teus ouvidos e o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor novamente nos coloque, Pai, no caminho certo, na rota, Senhor, que nos levará a cumprir na plenitude o nosso propósito, o nosso destino, Senhor. Queremos fazer aquilo pelo qual o Senhor sonhou para nós. Por isso, Senhor,
Tira, Senhor, dos nossos ouvidos tudo aquilo que impede de ouvir a Tua direção. Senhor, remove de nós, Pai, toda raiz de desobediência, Pai. Remove de nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, da Tua presença, Pai. Toca, Senhor, nas nossas vidas e restaura, Pai. Restaura, Senhor, o caminho, Senhor. Aplana diante de nós o caminho, Pai, e nos leva a ouvir a Tua voz, e nos leva, Senhor, ao lugar que o Senhor sonhou que nós estivéssemos, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor toque, Deus. Restaure, Senhor, emoções nessa tarde. Restaure, Senhor, o corpo físico, Senhor, que possa estar enfermo. Eu oro, Senhor, por saúde. Eu oro por cura, Senhor, no corpo, na alma, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está abatido. Levanta, Senhor, aquele que está cansado, Pai. Que a Tua graça, Senhor, cubra agora. Envolva, Deus, cada um com a Tua doce presença, Pai. Cerca esta casa, esta família, Senhor, com os Teus anjos. E livra, Senhor, de todo laço. Livra, Senhor, de todo intento do maligno. Nós declaramos por terra todo intento de Satanás, tudo aquilo que tenta afastar da presença do Senhor, que caia por terra agora. Senhor, amizades, Pai, que tem afastado da presença do Senhor. Afasta, Senhor, pessoas tóxicas, Pai, que tem nos afastado de Ti, Senhor, e nos leva, Senhor, à Tua presença, nos leva, Senhor, a mergulhar, Senhor, na Tua doce presença, Pai, nesse dia. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de cada um, Pai, que a paz, a prosperidade e a alegria do Senhor esteja sobre cada casa, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.